Olá, tudo certo aí com você, estudante? Tudo bem? É isso aí, então. Vamos aí para o nosso segundo momento da aula Clube de Leitura, certo? Vamos aí trazer para vocês mais um pouquinho sobre esse grande autor, sobre essa obra indicada na unidade 2 do componente curricular de língua portuguesa, tá certo? Você aí que agora é o nosso leitor literário, já sabe que precisa desse momento para quê? Para fazer análise, não é assim? Muito bem, então acompanha, vamos lá juntinhos falar um pouquinho sobre essa obra e o autor, que é claro que nós estamos naquele momento lá do início do modernismo, correto? Então fica de olho que a gente vai trabalhar agora essa revisão com você, falando aí sobre essa obra, trazendo aí o nosso grande autor, Jorge Amado, né? Lembrando para você o quê? A obra, ela traz um teor social. Beleza, isso aí já ficou pontuado. Mas também a gente quer revisar que Capitães da Areia é um romance de aventura, tá certo? Ele tem ações, tem personagens, resume ali em breves acontecimentos, certo? Então é uma análise que você precisa fazer com esse olhar social, onde nós temos aí o protagonismo, nós vamos ter esse grupo, né, de meninos, vamos dizer assim, que eles ficam aí à margem. E aonde acontece toda essa história? Na Bahia, na praia, um lugar bem bacana, né? Então a gente tem, olha só, eu vou afastar um pouquinho para ver exatamente aqui, que essa análise social, ela aí perpassa pela percepção, pelo olhar do autor. É através do olhar dele que nós vamos aí conhecer essa crítica social quando ele coloca para a sociedade esse romance aí, Capitães da Areia, certo? E aí o autor, ele faz aí um olhar para esse nosso sistema, né? O sistema não só econômico, para o sistema social, para o sistema político, né? Porque está tudo ali entrelaçado, porque o ser humano ele vive em uma sociedade que acontece tudo ao mesmo tempo, correto? Então, assim, uma vez em que os garotos são apresentados como vítima da sociedade na qual se insere, não poderiam ser vistos aí como opressores, mas como oprimidos, né? Como aí um grupo à margem, aqueles que não conseguiram não ter acesso, né, ao que aquela sociedade tinha ali de bom, tá certo? Então, Jorge Amado traz essa obra com essa temática, com esse olhar, com essa criticidade do ponto social, né? E este aí é o nosso livro da unidade 2. Eu espero que você aí, estudante, agora leitor literário, tenha feito a leitura. Se não fez, bora confessar, hein? Tá na hora, pô. Tome agora, depois dessa aula, aí, né, essa inspiração e leia, vai ser importante para você. Então, Capitães da Areia é uma obra requisitada no Clube de Leitura, componente curricular de língua portuguesa, dando oportunidade para o nosso estudante de Rondônia, do ensino médio, terceirão mediação, né, ter esse contato literário, ok? Com obras magníficas como essa do modernismo, certo? Do autor Jorge Amado. E aí nós vamos ter exatamente um período em que o país vivia um estado novo, politicamente falando, e aí por essas ações é que resultou que quando essa obra ela aí saiu, essa edição ela foi apresentada, os exemplares aí foram queimados em praça pública, né? Como a gente bem mencionou com o nosso historiador na nossa aula anterior, ele aí pontuou exatamente o porquê, né? Então, havia aquele conflito, aquele momento, aquela questão dos prós aí contra o governo, a favor do governo, e os que eram contra, aquele momento não era possível colocar o que realmente aquela sociedade estava passando, né? Ou seja, essa crítica sobre o olhar de Jorge Amado, tá bom? E veja bem que essa publicação ela é em 1937, exatamente naquele período aí, vivendo um país do Estado Novo, tá certo? Então, eu espero aí que você realmente tenha feito a sua leitura. Quem não fez ainda dá tempo, tá certo? Porque nós já vamos para a unidade 3 e lá nós teremos outras indicações em que você vai fazer a escolha, tá certo? Então, valeu, até aí as atividades. Ou seja, até o nosso quiz do Clube de Leitura. Até lá!
Muito bem, e chegou a hora, tá preparado? Olha só, vamos então, vamos nessa, vamos juntos, vamos aí, hora do quiz literário, questão número 1. A gente já trouxe aí com o gabarito, certo? Mas, na verdade, nós vamos trabalhar sobre as características da linguagem literária. Qual é que é incorreta? Falou de característica da linguagem literária. Você, com certeza, de olho fechado, marcou denotação, né? Porque ela é incorreta. Na literatura, nós vamos trabalhar com as palavras no sentido literal, no sentido figurado e não no sentido objetivo. Então, a questão, o gabarito, letra C, que está incorreta é a denotação. Variabilidade, multissignificação, liberdade na criação e complexidade, tudo isso são características, sim, da linguagem literária. A que não faz parte é denotação, tá bom? Então, por isso, o gabarito, letra C. Beleza, vamos adiante então. Mais outra questão, vamos justificar por quê? Eu já falei, né? É porque na linguagem literária a gente trabalha aí a questão conotativa, certo? A palavra, quando ela é usada no sentido conotativo, ela permite diferentes significados e múltiplas interpretações. E denotação é o contrário, é a própria, né, dos chamados textos não literários, é aquela que dá o sentido real, certo? Casa é casa mesmo, por exemplo, tá? Vamos lá, quiz 2. A linguagem literária pode ser encontrada nos seguintes gêneros. Quais são os gêneros que recebem a linguagem literária? Letra A, poemas, reportagem, manuais de instrução e textos injuntivos. B, crônica, conto, poemas e narrativas de ficção. C, textos prescritivos, notícias, novelas e romance. D, textos jornalísticos, textos didáticos, verbete, de dicionário, enciclopédias e propagandas públicas. E receita, reportagem. Qual das alternativas nós vamos ter, né, na linguagem literária? A linguagem literária, em quais gêneros? A, B, C, D ou E? Olha só, pelo descarte, a alternativa letra A, nós já temos aqui, ó, reportagem. Reportagem, ela tem uma linguagem literária? Não, a reportagem faz parte dos grupos da linguagem não literária, porque ela traz informação. Se traz informação, vai usar o sentido denotativo. Então, por aqui não é a letra A. Letra B, nós vamos ter crônica, conto, poemas, narrativa de ficção. Vamos segurar um pouquinho. Será que é a letra B? Letra C, textos prescritivos, notícias, novela e romance. Olha só, notícia faz parte do mesmo grupo aqui, ó, não literárias, porque traz informação. Então, não é a letra C. A letra D, olha aqui, ó, já descarta. E letra E, receita e, mais uma vez, olha, então descartada também. Sendo assim, qual o gabarito da questão? Letra B, exatamente. Todos esses gêneros, o gênero crônica tem linguagem literária, o conto tem linguagem literária, o gênero poemas tem conto literário, narrativas de ficção tem linguagem literária. Então, gabarito letra B. E corre pro abraço, moçada. Tá todo mundo aí gabaritando? Olha, eu fico feliz. Tá certo? Vamos lá, meninas. Vamos aí também gabaritar, certo? Meninos e meninas. Vou chamar aí quiz 3. Vamos lá, então. Olha só, o que nós temos no 3? O que Dora era para os capitães da areia? É Dora, aquela menina lá no meio do bando. Ela era mãe? Letra B, ela era noiva? Letra C, ela era irmã? Letra D, ela era mãe, irmã e noiva? Letra E, ela era mãe e noiva? Ah, fala sério, hein? Eu não acredito que você não conseguiu gabaritar essa aí, gente. Só não vai gabaritar quem não leu, tá certo? Então, vamos lá.
Uhul! Corre pro abraço, moçada. Meninas e meninos, tecerão mediação. Vamos aqui, né? Parabéns. Ela Dora, né? Para os meninos, né? Capitãs da Areia, ela era mãe, né? Ela cuidava ali deles. Ela era irmã, certo? Conversava, dava conselho. E também noiva, né? Noiva. Rolou romance ali. Quiz número 4. Onde viviam os capitães da areia? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu vou ficar triste se você não gabaritar. Letra A, numa mansão. Letra B, num barraco. Letra C, num trapiche. Letra D, na casa de Pedro. E letra E, num barco. Onde viviam os capitães da areia? É claro que é num trapiche, né? Com certeza você até foi procurar no dicionário que queria dizer um trapiche, né? E não era numa mansão, não era no barraco, não era numa casa de Pedro e nem muito menos num barco, e sim num trapiche. Logo no início da narrativa já pontua ali, né, na história onde é que eles estão aí na praia, né, na Bahia, tá certo? Beleza, podemos seguir? Não escutei. Podemos seguir? Muito bem. Questão 5. O que aconteceu com o professor? Letra A, morre. Letra B, vira malandro. Letra C, casa com Dora. Letra D, vira pintor. Letra E, vira grevista. E aí, o que acontece com o professor? Letra D, gente. Não, quem falou que ele morreu não entendeu direitinho, então, a leitura, não fez certinho a interpretação. Quem achou que ele virou aí malandro, né? Não, gente, as pessoas, elas se regeneralizam. Ai, será que eu falei a palavra certa? As pessoas, elas evoluem. Agora ficou melhor, né? Às vezes a gente ali, né, quando é adolescente, meninos, né? Eu, quando era menina, pirralha, moleca, guria, olha, fui longe aí na variação linguística. Ah, gente, eu não sabia que eu queria ser professora, né? A gente não sabe até então. E minhas condições não eram muito legais também, né? Eu não tinha muito essas regalias, mas eu estudava, sempre estudei, certo? E é claro que quem não teve oportunidade, ou não tinha, que nem esses meninos, né? Esse grupo de meninos aí da Bahia, que conta o romance Capitães da Areia, nem todo mundo fica perdido, nem todos ficaram perdidos. E aí, no caso, nós temos aí o professor, que ele se tornou aí, né, um pintor, certo? E é assim. Ainda eu ouvi um depoimento, a gente falando sobre, nos bastidores, sobre essa obra, e eu falei para vocês, né, que eu digo que aquele grupo são vítimas, né, do sistema. E eu fui bombardeada, estou exagerando. Eu tive 2 comentários que não, eu não concordo, professora. Eu disse, por quê? Aí ele deu seu próprio exemplo. Eu, né, também não tive pai, não tive uma mãe, contou tudo. Mas eu escolhi estudar. Eu escolhi, né, e hoje eu sou esse profissional, trabalho assim, assim, assado. Eu respondi, você fez a diferença na sua vida. Você falou a palavra certa, você quis. Então é isso, estudante. Quando a gente quer, a gente pode ser quem a gente quiser e em qualquer lugar, tanto seja mulher como homem, meninos ou meninas. Crescem já com esse pensamento. E aí, claro que o professor virou um pintor. Que bom, né? Tá certo? Então ele não morreu. Vamos aí, seguindo o nosso quiz. Vamos chamar aí agora o quiz número 6. Qual é o assunto principal do livro Capitães da Areia? Todo mundo junto num coro só. Fala de crianças abandonadas que vivem em um trapiche, que roubam, e o chefe do grupo é Pedro Bala. Muito bem. Conseguiram fazer a leitura junto com a professora? É exatamente isso, gente. Não é a letra B. O Capitães da Areia, esse livro não fala de crianças que foram abandonadas e depois adotadas. Imagina, nada disso, né? Letra C, constitui numa história crianças trabalhadoras. Não, por aqui já não é, né? Eles não trabalhavam, não, sabe disso, né? Ficavam ali arquitetando, né? Brincavam, tomavam banho e tal, criando todas as suas ações para atacar.
Letra D, mostra a história de crianças que foram abandonadas, mais uma vez, não é? E moram num orfanato? Nada disso, gente. Moravam no trapiche, né? Então não é a letra D. E letra E, fala de uma história que crianças foram abandonadas, mais uma vez, bebês, e viraram aí todos marinheiro. Viraram todos marinheiro? Não. A gente acabou de ver no quiz anterior que nós temos aí o professor pintor, né? Muito bem, aí o gabarito, então. Vamos aí para mais um quiz. E agora quiz 7. Por que o autor Jorge Amado coloca tantos detalhes sobre os personagens e o lugar onde vivem? Letra A, porque a subjetividade impera na sua obra. Letra B, porque Jorge Amado era um menino abandonado como muitos outros e viveu num trapiche abandonado. C, porque o autor passou uma noite num trapiche com crianças abandonadas. D, porque o autor utiliza como recursos a linguagem denotativa, certo? E E, porque ele gosta de ter uma linguagem rústica em seus livros. Gente, aqui derruba essa questão, derruba essa alternativa. Não temos uma linguagem rústica, ela é uma linguagem aí simples, né? Dá para se compreender, não tem rusticidade aí. A letra D, porque o autor utiliza como recurso uma linguagem denotativa. Não. Ele usa tantos detalhes, ele colocou por quê, né? Porque o autor passou uma noite num trapiche com crianças abandonadas. Nós só podemos falar com detalhes minuciosos daquilo que conhecemos, né? Então, é por isso o gabarito letra C. E não poderia ser a, nem B, nem D, nem a letra E, certo? Não impera só a subjetividade e nem porque Jorge Amado era um menino abandonado. Ele não era abandonado, mas sim porque ele passou uma noite num trapiche com crianças abandonadas. E aí ele cria todo esse cenário para o romance, né? Beleza, vamos aí mais um quiz. Quem que trapaceava sempre no jogo de cartas marcado? Letra A, sem pernas? Letra B, querido de Deus? Letra C, Pedro Bala? Letra D, gato? Ou letra E, professor? Tchan, 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 dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Qual é o seu gabarito? Muito bem. Quem trapaceava sempre no jogo era o gato. Quiz número 9. O que foi feito de 100 pernas no final do livro? Letra A. Morreu por causa de ser aleijado? B. Morreu atropelado? C. Morreu como um trapezista de circo quando subia uma ladeira? D. Morreu picado por uma cobra? E. Morreu porque os meninos de rua o matou? E agora? O que foi feito de 100 pernas no final do livro? Vamos lá! Você marcou a letra C. Parabéns, né? Gabarito alternativa letra C. Sem perna morreu como um trapezista de circo quando subia uma ladeira, né? Está lá no final do livro, tá certo? Muito bem. Vamos aí para o nosso último quiz. Qual palavra Pedro Bala mais admira? Também está lá no final do livro. Letra A, amor. Letra B, greve. Letra C, luta. Letra D, roubo. Letra E, companheiro. É claro que ele gostava, né? Companheiro! Companheiro daqui, companheiro de lá, né? Era o que ele mais usava aí no seu vocabulário, tá certo? Não era amor, não era greve, não era luta, não era roubo. E sim, companheiro. Muito bem, é isso aí, estudante. E nós chegamos aí ao final do quiz, mas nós temos o que agora? Nós temos aquele momento, olha lá. Achou que ia se livrar, né? Não, você vai sair da teoria. E ó, é pra cá, né? Ó, vai entrar aqui para você produzir. Chegou a hora do trabalhando gênero. É isso aí. Vamos lá, olha, o que você vai produzir? Deixa eu ir mais para cá. Para a atividade extraclasse, olha,
solicita-se um resumo da obra, certo? Então nós já vamos te ajudar a produzir aí, né, o seu extra classe. Então, com esta obra, após a leitura, você vai fazer aí o seu resumo, tá certo? Unidade 2, Capitães da Areia, uma obra do modernismo, com o autor Jorge Amado, tá certo? E assim, vamos encerrar? Vamos juntos, vamos lá, a mensagem, eu quero todo mundo fazendo a leitura, a mensagem das amadinhas, olha aí, ó. Ler é viajar nas asas da imaginação. Então, voe alto e sempre. Valeu, até a próxima.